o milagre que mudou a vida de Tiago. Tiago tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida. Um nevus congênito gigante cobria grande parte de suas costas, um problema que, além da questão estética, trazia riscos de transformação maligna. Os médicos falavam em cirurgias complexas, cicatrizes permanentes e a constante ameaça de um câncer de pele. A cada consulta a preocupação crescia e Tiago, que sempre fora um jovem alegre e trabalhador, começou a se fechar. A vergonha de tirar a camisa na praia ou na academia, o medo das complicações e a sensação de que seu corpo era uma bomba relógio o consumiam. Ele tentava esconder a angústia da família, mas sua mãe, Dona Maria, percebia. Certa tarde, enquanto arrumava a casa, ela encontrou um panfleto da Congregação Cristã no Brasil que havia recebido de uma vizinha. Sem dizer nada, guardou-o na gaveta da mesa de cabeceira de Tiago. Dias depois, quando o filho estava mais abatido, ela simplesmente colocou o papel em suas mãos e disse: "Filho, já tentamos de tudo. Por que não vamos lá? Não custa nada orar." Tiago hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas a dor era tão grande que naquela noite concordou em acompanhá-la. A primeira vez que entrou na pequena sala de reuniões da CCB, Tiago sentiu algo diferente. Não havia bandinhas, luzes coloridas ou pregadores gritando. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de ternos discretos, mulheres com saias longas e cabelos presos, todos com rostos serenos. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz calma, dirigia o culto com uma autoridade tranquila. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas sem nenhum instrumento, e as palavras pareciam sair do coração. "Senhor, a ti clamamos, em ti confiamos." Tiago não conhecia as letras, mas a melodia o tocou. Quando chegou o momento das orações, ele baixou a cabeça, mesmo sem saber o que dizer. Foi então que sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão José, um homem simples que trabalhava como mecânico e que, sem saber da sua luta, simplesmente murmurou: "Irmão, Deus ouve. Não desanime." Aquilo quebrou algo dentro dele. Pela primeira vez em meses, Tiago chorou. Nas semanas seguintes, Tiago passou a frequentar as reuniões. Não falava muito, mas ouvia. Os testemunhos dados de pé, por pessoas comuns que contavam milagres de cura, de famílias restauradas, de dívidas pagas, o faziam refletir. Um dia, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados com reverência, o ancião fez um convite. "Se alguém aqui precisa de uma bênção especial, que se levante. Deus está presente." Tiago sentiu o coração bater forte. Sua mãe ao lado segurou sua mão e sussurrou: "Vai, filho. Jesus está te esperando." Com as pernas trêmulas, ele se levantou. Não sabia o que dizer, então apenas balbuciou: Eu tenho um problema nas costas. Os médicos falam que é sério. Peço oração." Não houve alarde. O ancião apenas pediu que todos se ajoelhassem. As mãos dos irmãos se estenderam em sua direção, e as vozes se uniram em súplica. Tiago sentiu uma paz que não entendia, como se uma corrente de água fria percorresse seu corpo. Quando abriu os olhos, o ancião olhava para ele com um sorriso sereno. Deus ouviu o irmão. Agora é só crer. Naquela noite, Tiago sonhou com uma luz branca cobrindo suas costas. Acordou suado, como se algo tivesse saído dele. No dia seguinte, ao se olhar no espelho, notou que a mancha escura parecia menor. Passaram-se 2 semanas, e o que era um nevus gigante agora era apenas uma pequena marca desbotada. Os médicos incrédulos pediram novos exames. Os resultados confirmaram: a lesão havia regressido de forma inexplicável. Não havia sinais de malignidade, não havia necessidade de cirurgia. Era como se o tempo tivesse voltado atrás. Na próxima reunião, Tiago se levantou para dar seu testemunho. Desta vez, não tremia. Com voz firme, contou tudo do diagnóstico à cura. Ao final, olhou para os irmãos e disse: "Eu vim aqui por desespero, mas fiquei porque encontrei a verdade. Não é sobre milagres, é sobre fé. Deus não muda as circunstâncias só para nos agradar. Ele muda nós para nos aproximar dele." O ancião sorriu e acrescentou: "Assim é, irmão. A cura do corpo é uma bênção, mas a cura da alma é eterna." Tiago foi batizado nas águas alguns meses depois, em uma cerimônia simples e cheia de significado. Quando emergiu da água, sentiu que não era mais o mesmo. A marca em suas costas, agora quase imperceptível, era um lembrete de que Deus não apenas sarava, mas transformava. Anos se passaram. Tiago se tornou um irmão ativo na igreja, sempre pronto a estender a mão a quem chegava com dor no coração. Aprendeu que a CCB não era um lugar de espetáculos, mas de encontros reais com Deus.
Não havia promessas de riqueza ou sucesso, mas uma certeza, a de que na simplicidade da fé Deus age. E a lição que levou para a vida foi esta: as maiores bênçãos não vêm quando pedimos que Deus mude nossos problemas, mas quando deixamos que Ele mude a nós através deles. Um dia, enquanto Tiago ajudava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes no salão da igreja, uma senhora de olhos cansados e mãos trêmulas se aproximou. Era Dona Maria, uma vizinha do bairro que todos conheciam pela luta diária para criar os netos sozinha, depois que a filha havia falecido em um acidente. Ela carregava no rosto a marca de noites em claro e de orações que pareciam não ter resposta. Irmão, o senhor acha que Deus ainda se lembra de mim? Perguntou-o com a voz quebrada. Já faz tanto tempo que peço por um milagre, mas nada muda. Tiago sentiu o coração apertar. Ele conhecia bem aquele desespero. Colocou a mão no ombro dela e, com a mesma calma que um dia alguém havia tido com ele, respondeu: Dona Maria, Deus não só se lembra da senhora, como já está agindo. Às vezes a gente pede por uma porta aberta, mas Ele quer nos ensinar a confiar enquanto caminhamos pelo corredor. Ela abaixou a cabeça e Tiago viu uma lágrima cair em suas mãos enrugadas. Naquele momento, ele soube que não eram palavras que ela precisava, mas de alguém que a levasse até os pés de Jesus. Então fez o que havia aprendido na CCB. Não prometeu soluções mágicas, mas convidou-a para o culto daquela noite. Dona Maria foi. Sentou-se nos bancos de madeira no fundo do salão, achando que passaria despercebida. Mas quando o coro começou a cantar Deus é fiel, não desiste de ti, algo dentro dela se mexeu. Não foi um raio, não foi um barulho, e foi uma paz que ela não sentia há anos. E quando o pastor falou sobre a providência divina, citando o exemplo de um irmão que, como ela, havia perdido a esperança, Dona Maria sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. No final do culto, enquanto os irmãos oravam uns pelos outros, Tiago a viu se ajoelhar sozinha, chorando. Ele se aproximou e orou com ela, não com palavras bonitas, mas com a sinceridade de quem já havia sido quebrado e restaurado. E ali, entre lágrimas e suspiros, Dona Maria entregou sua dor. Nos dias seguintes, coisa estranha, as contas que ela não sabia como pagar começaram a se resolver de formas inesperadas. Um vizinho ofereceu um trabalho de costura, a escola dos netos adiou uma mensalidade, e uma irmã da igreja apareceu com roupas e alimentos sem que ela pedisse. Não foi uma chuva de dinheiro, não foi luxo, foi o suficiente. E para Dona Maria aquilo era um milagre maior do que qualquer cura física. Um ano depois, ela estava no mesmo salão, mas dessa vez não para receber, e sim para servir. Ajuda a preparar as cestas básicas, conta seu testemunho para quem chega desanimado e toda vez que vê Tiago, agradece. Você me levou até Deus, irmão. Não com palavras, mas com a sua vida. E Tiago sorri porque sabe que não foi ele. Foi a mesma mão que um dia o tirou das trevas e o colocou na luz. A CCB não era um lugar de fórmulas, mas de vidas mudadas. Não por causa de homens, mas por causa de um Deus que não desiste de ninguém. E assim a história de Tiago e Dona Maria se tornou mais uma entre tantas na igreja. A prova de que quando a gente menos espera, Deus está tecendo algo bonito, não no barulho dos milagres espetaculares, mas no silêncio de um coração que se rende. No mesmo dia em que Dona Maria servia nas cestas básicas, um jovem chamado Lucas entrou no salão da CCB com o olhar perdido. Ele vinha de uma noite em claro, depois de mais uma briga em casa. As mãos tremiam, o coração batia acelerado, e a mochila pesava não pelos livros, mas pela garrafa escondida dentro dela. Lucas tinha apenas 19 anos, mas já carregava o peso de um vício que o afundava há meses. Ele não queria estar ali. Foi quase por acaso que passou em frente à igreja e ouviu os cânticos. Algo naqueles versos o fez parar. Mesmo quando a noite chegar, o Senhor é a minha luz. As palavras o atingiram como um sopro de ar fresco em meio ao sufoco. Sem entender direito por que entrou. Dona Maria foi a primeira a notá-lo. Reconheceu aquele olhar, o mesmo que ela tinha um ano atrás, quando achava que não havia mais saída. Aproximou-se com um sorriso e um prato de comida quente. Come, filho. Aqui a gente não julga não. Só quer te ver bem. Lucas hesitou, mas a fome falou mais alto. Enquanto comia, Tiago se sentou ao seu lado, sem pressa, sem sermão. Só perguntou: precisa de ajuda? Era tudo o que Lucas precisava ouvir. As lágrimas vieram antes da resposta. Entre soluços, ele contou da dependência, das mentiras, da vergonha. Tiago não interrompeu. Só ouviu, como alguém que já esteve no mesmo abismo e sabe que o primeiro passo para sair é ser visto. Naquela noite, Lucas não saiu da igreja. Ficou para a reunião de oração. Não entendeu todas as palavras, não sentiu um raio cair do céu, mas quando o pastor orou por ele, algo dentro do peito se acalmou.
Era como se uma corrente invisível, que o arrastava há tanto tempo, tivesse se rompido. Nos dias seguintes, Tiago e Dona Maria se tornaram seus anjos na terra. Levaram-no para os cultos, apresentaram-no a outros jovens que também lutavam contra vícios, ensinaram-no a orar mesmo quando as palavras não vinham. Não foi fácil. Houve recaídas, noites de desespero, momentos em que Lucas quis desistir, mas toda vez que caía, alguém da igreja estava lá para estender a mão. 3 meses depois, Lucas estava de pé no mesmo salão, desta vez não como um perdido, mas como um vencedor. A garrafa na mochila tinha sido substituída por uma Bíblia surrada de tanto uso. Ele não era mais escravo do álcool. Não porque tinha força própria, ele sabia que não tinha, mas porque havia encontrado alguém mais forte que suas fraquezas. Naquele domingo foi a vez de Lucas ajudar um outro jovem que entrou com os mesmos olhos vazios que ele já teve. E quando Dona Maria ouviu abraçando o recém-chegado, ela sorriu e sussurrou: "É assim que Deus faz. Ele usa gente mesmo quebrado para consertar outros." Tiago, que ouvia de longe, concordou com a cabeça. Não havia fórmulas, não havia atalhos. Só havia um Deus que transformava cinzas em beleza, e uma igreja que, mesmo imperfeita, era o lugar onde ele escolhera operar. E assim, a história continuava. Porque na CCB, milagres não eram apenas coisas do passado. Eles aconteciam todo dia, no silêncio de uma vida que se reergue, no abraço de quem já esteve no fundo do poço, na certeza de que enquanto houver alguém disposto a se render, Deus estará lá, não com estrondos, mas com a mesma mão firme que já tirou tantos das trevas para a luz. Naquela mesma semana, um jovem chamado Lucas chegou à igreja arrastando um passado que parecia mais pesado que ele próprio. Viciado desde os 15 anos, tinha perdido a família, os amigos e até a vontade de viver. Chegou de cabeça baixa, com as mãos trêmulas e o cheiro de álcool ainda impregnado nas roupas. Não sabia por que tinha entrado ali. Talvez fosse o último lugar que lhe restava. Foi recebido por irmão Paulo, um homem simples que trabalhava como pedreiro durante a semana e servia na igreja com um sorriso que nunca desbotava. Paulo não fez sermão, não deu conselhos longos. Só olhou nos olhos de Lucas e disse: "Você veio até aqui, isso já é um começo." E assim começou mais uma história de transformação. Lucas não mudou da noite para o dia. Teve recaídas, chorou no banheiro da igreja depois de uma reunião, sentiu vergonha de si mesmo. Mas toda vez que caía, alguém estava lá para estender a mão. A irmã Clara, que já tinha perdido um filho para as drogas, orava por ele em voz baixa nos cultos. O jovem Tiago, que agora ajudava na recepção dos novos, sentava ao seu lado e dizia: "Eu também achei que não ia conseguir. Mas aqui a gente aprende que Deus não desiste da gente." Um dia, depois de meses de luta, Lucas chegou ao culto com os olhos brilhando de uma forma que ninguém tinha visto antes. Subiu ao púlpito, com as mãos ainda um pouco trêmulas, mas a voz firme. Contou sua história sem enfeites, sem esconder as feridas. E quando terminou, a igreja inteira se levantou, não em aplausos, mas em oração. Era como se cada pessoa ali soubesse que aquele não era só o testemunho de Lucas, era a prova de que Deus ainda fazia milagres. Dona Maria, que assistia a tudo de seu lugar de sempre, enxugou uma lágrima e olhou para o céu, como se dissesse: "Viu, Senhor? Mais um." Porque na CCB, as histórias não terminavam. Elas se multiplicavam. Cada vida resgatada se tornava um farol para outra que ainda estava perdida. Não havia fórmulas mágicas, não havia promessas de que seria fácil. Mas havia algo mais poderoso, a certeza de que enquanto houvesse corações dispostos a crer, Deus continuaria escrevendo suas histórias de redenção, uma de cada vez. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da igreja se apagavam e os últimos irmãos se despediam no pátio, Lucas sentiu um aperto no peito. Não era dor, não era medo. Era algo que ele não conseguia nomear, mas que o fazia querer ficar ali para sempre, como se aquele chão fosse sagrado. Ele olhou para as mãos, ainda marcadas pelas cicatrizes da vida que levará, e pela primeira vez, não viu vergonha. Viu prova. Prova de que Deus não desistia de ninguém. Foi então que o irmão José, um dos obreiros mais antigos, se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Não disse nada, só sorriu daquele jeito que só quem já viu muitos milagres consegue sorrir. "Vem comigo", falou baixo, e Lucas seguiu sem questionar. Dentro da saleta dos obreiros havia um jovem sentado com a cabeça baixa. Lucas reconheceu aquele desespero nos olhos dele, o mesmo que já tinha visto no espelho. O rapaz se chamava Mateus, e sua história era tão pesada quanto a de Lucas havia sido. Dependência, dívidas, família destruída. Mas o que mais doía nele não eram as consequências, era a sensação de que já tinha cruzado todas as linhas, que não havia mais volta. O irmão José olhou para os dois e disse, simples:
Lucas, conta para ele como Deus te achou. E ali, entre quatro paredes, sem microfones nem plateia, Lucas repetiu o que havia feito minutos antes no púlpito. Mas dessa vez não era um testemunho para muitos. Era uma semente plantada no coração de um. Mateus ouvia e a cada palavra suas lágrimas caíam mais forte. Não eram lágrimas de pena, eram de algo quebrando por dentro. Quando Lucas terminou, Mateus não conseguiu falar. Só balançou a cabeça, como se dissesse, eu também quero isso. Na semana seguinte, Mateus estava lá de novo. E na outra também. Não foi fácil. Houve recaídas, noites de luta, momentos em que ele quase desistiu. Mas a cada vez havia alguém da igreja ao seu lado, um irmão que ligava no meio da madrugada, uma irmã que orava com ele depois do culto, o próprio Lucas, que entendia como ninguém o peso daquela batalha. Até que num domingo de manhã, foi Mateus quem subiu ao púlpito. Não para contar uma história bonita, mas para dizer com a voz trêmula que estava ali porque alguém tinha acreditado nele quando ele mesmo não acreditava. E quando terminou, a igreja inteira se levantou novamente. Não em aplausos, mas em oração. Porque eles sabiam, aquele não era só mais um testemunho. Era a confirmação de que quando Deus começa a trabalhar, ele não para. Dona Maria, lá no seu lugar de sempre, sorriu de novo. Dessa vez não olhou para o céu. Olhou para os bancos da igreja, cheios de vidas que, como a de Lucas e Mateus, estavam sendo costuradas de volta pedaço por pedaço. E pensou, é assim que o Senhor faz. Ele pega o que está quebrado e transforma em bênção. E a CCB? A CCB é só a oficina dele. Naquela mesma semana, enquanto Dona Maria ainda sentia o calor daqueles momentos no templo, um novo desafio bateu à porta da igreja. Era a história de Ana, uma jovem que chegará arrastando mais do que os pés. Carregava um coração pesado de decepções e uma mala cheia de remédios. Os médicos tinham dito que sua doença era sem cura, que ela deveria se preparar para o pior. Mas quando entrou na CCB foi recebida não com palavras de desânimo, mas com um abraço apertado e um convite. Fique. Deus tem algo para você aqui. Ana não acreditava em milagres. Já tinha ouvido falar deles, mas nunca os vira de perto. Até que numa noite de culto, enquanto os irmãos oravam por ela com fé simples e sincera, algo mudou. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma paz que encheu seu peito, como se alguém tivesse soprado vida nova dentro dela. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam, mas não de dor. Era alívio. E quando voltou ao médico dias depois, os exames não mostravam mais sinal da doença que a condenara. Os médicos não tinham explicação. Ana tinha, Deus me curou na CCB. A notícia se espalhou, e mais pessoas começaram a chegar. Não só doentes, mas perdidos, desempregados, viciados, famílias desunidas. Cada um com sua dor, cada um com sua história. E a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, a igreja ficava mais cheia. Não de gente, mas de esperança. Um dia, um homem chamado João chegou com o rosto marcado pela vida nas ruas. Ele não falava, só olhava. Mas os irmãos não desistiram. Oravam por ele, davam-lhe comida, ouviam suas poucas palavras. Até que, numa manhã, João subiu ao púlpito. Com a voz rouca, contou que tinha vindo à igreja só para roubar. Mas algo o segurou ali. Algo que ele não conseguia explicar. Hoje eu não sou mais ladrão. Sou filho de Deus, disse, e a igreja explodiu em glórias. Dona Maria, agora com os cabelos mais brancos, continuava no seu lugar. Via tudo aquilo e lembrava dos tempos em que a igreja era pequena, quando as lutas pareciam maiores que as vitórias. Mas agora ela sabia, cada vida transformada era uma prova de que Deus não desiste de ninguém. E a CCB? Era só o lugar onde ele escolheu mostrar isso. Porque milagre não é só curar o corpo. É restaurar a alma, unir famílias, dar propósito. E naquela igreja, isso acontecia todos os dias. Não por causa dos homens, mas porque Deus, em sua bondade, tinha feito dela um farol. Um lugar onde o impossível virava testemunho, e o desespero, gratidão. E assim, a história continuava. Sempre com mais uma vida, mais um milagre, mais um motivo para acreditar que, quando Deus começa, Ele não para. Nunca. O último toque do milagre. Naquela tarde, enquanto o sol dourado filtrava pelas janelas da igreja, Dona Maria viu ele entrar. Um homem curvado pelo peso de anos de amargura, olhos vazios, mãos trêmulas. Era João, o filho pródigo da cidade, aquele que todos já davam como perdido. Ela reconheceu nele o mesmo desespero que um dia a levou aos pés do altar, décadas atrás. Sem palavras, apenas com um gesto, ela o chamou para sentar ao seu lado no banco de madeira gasto pelo tempo. E então, como um suspiro de Deus, a música começou. Não era um coral ensaiado, nem instrumentos sofisticados. Era a voz áspera do pastor, entoando um hino antigo.
Deus não falha, não muda, não esquece. João chorou. Não por vergonha, mas porque, pela primeira vez em anos, sentiu que aquilo era verdade. Naquela noite, enquanto as mãos dos irmãos se uniam sobre sua cabeça em oração, algo se quebrou. Não foi um raio, nem uma voz do céu. Foi o silêncio de uma alma que finalmente ouvia. Você é meu. Sempre foi. João saiu dali diferente. Não porque suas cicatrizes tinham sumido, mas porque agora elas tinham um significado. A reflexão que fica. Milagres não são só os que viram notícia. São as lágrimas secas nos olhos de uma mãe que reencontrou o filho, o aperto de mão entre dois irmãos que se odiavam, o sorvete compartilhado por um casal que quase se perdeu. São as coisas que o mundo chama de coincidência, mas o coração sabe que são as sinauras de Deus. A lição. Deus não precisa de palcos grandiosos para agir. Ele escolhe os lugares simples, uma igreja de parede descascada, um banco de madeira, uma senhora de cabelos brancos que nunca desistiu de acreditar. Porque o verdadeiro milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar quem nós somos nelas. E assim a história de Dona Maria e daquela igreja continuou. Não porque os milagres pararam, mas porque eles se tornaram tão naturais quanto o nascer do sol. Afinal, quando Deus começa a escrever uma história, ele não usa ponto final. Ele usa reticências, porque sempre há mais.